Boa noite, gente. Tá desligado, mano. Boa noite, gente. Boa noite forte, viu? Que alegria estar com os irmãos. Que alegria. Estar aqui com o pastor Wagner tem sido um tempo tão precioso, porque fui pregar na igreja que ele dirigia lá em Nova Iguaçu, uma igreja viva, relevante, fazendo um trabalho extraordinário. E a partir daí, minha admiração por ele cresceu tanto. E aí eu venho aqui na igreja que foi pastor, um grande amigo, né? Pastor Brito, um amigo, um querido, e agora pastoreada por esse grande homem de Deus, ainda tão pouco tempo, um aninho, né? Um ano. E eu tenho certeza que Deus tem coisas muito fortes reservadas para essa igreja e para a tua vida. E é preciso que cada um de vocês entenda, creia e dê a sua colaboração para que isso aconteça. A cultura da igreja, a fé da igreja, a postura da igreja é que faz a diferença. Estratégias são necessárias, mas não fazem a diferença. Se a mentalidade da igreja não for uma mentalidade vencedora, pode ter a melhor estratégia do mundo, que o negócio não acontece. Então, quando eu vejo a motivação dos irmãos aqui, essa chuvarada hoje, né? Lavou a cidade, né? Entupiu algum lugar, mas lavou muita coisa, né? E eu vejo que vocês querem mais, e eu estou muito empolgado de entregar o recado de Deus para cada um de vocês, e eu queria te honrar, Luiz, parabéns, linda igreja, um povo acolhedor, querido, simpático, e ainda leva a gente para comer churrascaria boa, glória a Deus por isso também, tá certo? Então, que prazer, irmãos. Bem, queridos, nós estamos num tempo de influência, e nesse tempo de influência, a gente tem muita referência. Algumas referências, elas não são tão legais, mas elas acabam nos influenciando. Tem gente que não presta, mas você sabe quem é, e você sabe alguma coisa que a pessoa fala ou faz. Tem gente que durante a última campanha eleitoral pediu para jovens tirar o seu documento para poder votar, porque estava mobilizando as pessoas para votar naquele que acreditava que era o melhor. A influência tem levado muita gente, inclusive, a viver imoralidades. A influência tem levado muita gente a provar drogas. A influência tem feito muita gente banalizar a família. Numa universidade, agora, essa semana, no Rio Grande do Norte, os alunos chegaram e tinha um grupo de veteranos da universidade nus, esperando os alunos calouros pelados. Uma universidade paga com o seu imposto, com o meu imposto, mas tem gente influenciando para isso. E a pergunta que eu faço é: qual é a influência que nós estamos gerando? E a pergunta é: será que nós estamos perdendo a guerra? Será que os maus estão influenciando mais do que os bons? Será que a menina que rebola quase pelada no TikTok está tendo mais influência do que a igreja? Será que o cara que fala palavrão, que xinga todo mundo, que ri da igreja, que faz escárnio da nossa postura conservadora pelos princípios da palavra, será que essa galera está tendo mais influência que a gente? Hoje, eu quero falar para você que tem muita gente sofrendo. Fora dessas quatro paredes aqui, nesses prédios aqui do lado, tem casamento que já acabou. Só não saiu de casa ainda alguém, porque tem um filho pequeno, mas cada um está dormindo num quarto. Está vendo um prédio aqui do lado? Tem uma mulher que chora todas as noites.
Talvez tenha um rapazinho na prédio ali do outro lado, que ele não tem mais esperança nenhuma de vida. Ele só não tem coragem de dar um tiro na cabeça. Então, como ele não tem coragem de fazer isso, ele se droga todos os dias. É uma forma de se matar lentamente. As pessoas estão desesperadas. Os casamentos estão acabando. Eu estava falando hoje com o pastor que eu tenho conhecido alguns homens muito ricos desse país. E eu tenho falado de Jesus para eles, eu vejo que os caras têm dinheiro demais, têm avião, tem um monte de coisa, mas os caras vivem uma vida que falta um sentido. Alguns bebem muito. Eu estava um dia jantando na casa de um cara multimilionário, e o cara tomando bebida. Aí eu encontrei com ele um dia desse, ele estava mais magro. Eu falei, cara, tu parou de beber? Eu diminuí, pastor. Eu falei, graças a Deus, cara, você estava bebendo muito. No meio que ele vive, ninguém fala isso para ele. No meio que ele vive, as pessoas estão mais querendo que ele pague um uísque mais caro. Nós somos a única resposta para essa gente. Um cara desse bilionário, sem sentido de vida, vai gastar em alguma coisa ruim daqui a pouco. E ele podia estar colocando na obra de Deus uma dinheirada. Podia estar fazendo com que essa igreja estivesse fazendo um trabalho, talvez lá em Angola ou em Moçambique, atingindo milhares de pessoas. Então, é muito importante que você entenda que nós precisamos ter uma influência exponencial. A Igreja Alameda não pode achar que no domingo vir um grupo de pessoas aqui se converter é suficiente. A Igreja Alameda não pode achar que ela crescer 300 pessoas por ano, 400, 500, que esse é o limite, que já está bom. Ela não pode achar que porque ela cresceu mais do que a outra igreja ali, que está até esvaziando, porque ela está fazendo mais do que a outra igreja ali, que não consegue muita coisa, que ela já está aprovada. Não! Ou a gente assume uma postura exponencial, ou então nós vamos perder a batalha. Nós temos uma filosofia na Igreja Batista Atitude. Qual é a nossa filosofia lá? A nossa filosofia lá é que a gente trabalha nas casas, fazendo de cada casa uma igreja. E qual é a nossa filosofia lá? Que cada crente é um ministro? Não. Na nossa igreja, não. Na nossa igreja, cada crente é um pastor. É a visão que a gente adotou, MPS. Modelo de pastoreio simplificado. Para mim não é ministro, porque o cara vai ministrar em alguma coisa e ele acha que já está bom. Ele vai ministrar na recepção e já está bom. Ele vai ministrar no louvor e já está bom. E eu não acredito nisso. Eu acredito que o chamado é de todos nós, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fazer discípulo é visitar? Fazer discípulo é cuidar? Fazer discípulo é aconselhar? Fazer discípulo é exortar? Fazer discípulo é ir atrás? Fazer discípulo é chorar junto? Fazer discípulo é abraçar? Isso não é pastorear, não? Então, eu já estou apresentando para vocês um dos princípios da visão que a gente adotou na nossa igreja. Hoje eu estava contando aqui de manhã que nós fizemos um alvo no passado de batizarmos 1000 pessoas de uma vez só. Tivemos o primeiro batismo do ano e marcamos para batizar 1000 pessoas na Praia do Recreio. E aí, nós fomos para aquela batalha, fizemos um planejamento de 3 meses, e então a gente trabalhou durante o mês de março, abril e maio, para no dia 27 de maio do ano passado batizarmos. Nós pegamos as igrejas de atitude da cidade do Rio. Só a sede batizou muita gente, mas a gente, uma semana antes, a gente só estava com 600 e poucas pessoas, e eu cheguei no púlpito e falei, irmãos, conseguimos,
Já estamos caminhando para 700 pessoas, e essa semana nós vamos conseguir os outros 300, porque você está cuidando de gente. E não é batizar gente que mora junto, não é batizar gente que fuma, que está usando droga, não é batizar gente que está namorando e está fornicando, não, que a gente pergunta. Irmão, se o funil for largo demais, sai fácil demais também. Funil largo sai fácil, funil apertado é mais difícil sair. E a gente começou a orar. No sábado era o dia do batismo. Batizamos 1.234 pessoas de uma vez só na praia da Barra da Tijuca. Pensa no mover. Eu nunca vi nada tão extraordinário. Parecia o Pentecoste, a praia tomada, o ponto de droga parou, porque lá vende droga assim, a céu aberto. O ponto de droga parou, a polícia falou, veio falar comigo, pastor, faz isso aqui toda semana. Faz toda semana. Porque a gente não vê um movimento desse. Nunca aqui. A igreja não pode achar que é normal a gente viver uma coisa que não seja exponencial. Eu cheguei na Igreja Batista Atitude há 20 anos atrás. 20 anos atrás, fez dia 27 de setembro. Nós éramos uma igreja com menos de 30 pessoas. O irmão está ali, concentrado ali. Irmão, se tu quiser tocar só daqui a pouquinho, eu vou te chamar, que eu vou te pedir uma canção. Só um instantinho, para tu ficar prestando atenção em mim aqui. Que eu quero que tu me ouça. Ele está ali, eu falei, olha para mim. Eu tenho que você está me ajudando. Obrigado, irmão. Então, gente, eu cheguei lá, nós tínhamos 20 e poucas pessoas numa escola municipal. A escola fedorenta. Alguém finge que limpa, alguém da prefeitura paga e alguém divide o dinheiro. Ó, não precisa limpar não, mas a gente divide. É assim que funciona. As paredes do banheiro, palavrões e desenhos obscenos. As carteiras sujas. Os meus filhos, quando sentavam no chão, levantavam, parecia um pano de chão. 2/3 das 20 e poucas pessoas da igreja moravam numa comunidade carente, chamada Tijuquinha. A arrecadação da igreja, há 20 anos atrás, R$3.200. Mas Deus me deu uma palavra. Eu fui para lá debaixo de uma palavra. Eu não fui lá debaixo de uma promessa de alguém. Eu fui debaixo de uma palavra. Porque foi palavra, foi fácil? Não. Foi palavra, mas foi difícil. Mas nós fomos. No primeiro dia de culto, eu falei, essa igreja vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro. Essa igreja vai ter programa de televisão, essa igreja vai ter programa disso, essa igreja vai fazer... Cara, parecia um louco falando. Todo mundo fala assim, cara, é maluco. Sabe qual é o teu problema às vezes, irmão? É que a profecia é liberada e você não acredita. Mas quando a irmã do coque fala, eis que te digo, tu fala, olha, que benção, agora eu recebo. Às vezes o profeta traz um recado motivado, alguém fala assim, ai, estou animado. E aquilo não acontece às vezes na igreja, porque você passa a ser alguém que despreza a profecia. Quando eu falei, até eu falei, cara, tu falou demais. Porque quando o Espírito nos toma de motivação, você é tomado por uma coisa e você fala coisas que você nem imagina. Meus irmãos, nós ficamos naquela escola municipal fedorenta 7 meses. Fomos depois para um hotel. Lá fizemos o nosso primeiro batismo. O primeiro batismo no hotel, batizamos logo uma multidão, 4 pessoas. Levei um tanque batismal, batizamos lá. Dali, eu aluguei uma casinha que cabia, nos fundos da casa, 200 pessoas, num galpão de lona. E ali a gente começou a trabalhar, começou a crescer. Aí, o que eu fiz? Aqui eu estou, 200 pessoas, aqui tem um corredor. Chegou uma hora que começou a encher. Eu peguei o púlpito e joguei para cá
e comecei a botar cadeira no corredor. Então ficou uma igreja em L. Os banheiros eram aqui, ó. Então, às vezes, a pessoa estava no banheiro, cheio de gente do lado do banheiro, chato demais, porque apertava a descarga, as pessoas do lado de fora. E foi assim que a gente foi lotando. Chegou uma hora que eu falei, vamos comprar essa casa, vamos alugar, vamos comprar do lado também. O pessoal ficou com medo. E aí, falei, então tá bom, então a gente compra uma só e vamos alugar a outra. Compramos uma, alugamos a outra. Fizemos um galpão nos fundos, unindo as duas casas, para 850 pessoas sentadas. As cadeirinhas uma coladinha na outra. Essas poltronas não. Cadeirinha colada, irmão. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a pregar um sermão de manhã para a igreja, e um sermão à noite evangelístico, bem batistão. Aí começou a lotar. Aí eu falei, vou abrir um culto 5 horas. Então eu fazia uma pregação para a igreja de manhã, e à noite uma pregação 5 horas, a mesma pregação às 19h30. E começou a lotar. Aí eu comecei a pregar o mesmo sermão de manhã, 5 horas e 19h30, e o púlpito ficava lotado de gente, e eu num quadradinho de 1 metro quadrado, pregando aqui, e os jovens sentados no palco. E eu falando, acabou o culto, vai embora para outra pessoa vir. Não fica para o próximo culto. Você já viu um pastor pedir para não ficar para o próximo culto? Eu pedia todo domingo. Quando chegou em 2012, Deus fala comigo, compra o terreno. Já tinha comprado as 2 casas. Falei, como é que vai ser? Os preços no Rio subindo. Eu falava todo domingo, gente, vamos jejuar e orar, vamos jejuar e orar, vamos jejuar e orar, vamos jejuar e orar. O povo jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando. Sabe o que aconteceu? Um dia, entre o culto das 5 e das 7h30, um camarada bate no meu ombro e fala, pastor, vai comprar meu terreno não? Mas qual terreno? Aquele terreno lá, perto do Pontões ali e tal. E, rapaz, aquele terreno se é caro demais. Pastor, vamos conversar. Toda vez que o senhor fala que vai comprar esse ano um terreno, a minha mulher me dá uma cutucada. Falei, você está frequentando a igreja? Ele falou, estou. Eu falava todo domingo, eu não sabia, é para incomodar ele. Sentamos no dia seguinte, falei, cara, posso pagar assim, papapá. Fizemos um planejamento e assim nós fizemos uma compra milionária. Me fui chamado de maluco, mercenário, megalomaníaco, tudo que você quiser falar. Hoje, aquele espaço já não nos atende. Nós temos um espaço para 4.000 pessoas sentadas. Nós temos salas demais. As salas ficam todas ocupadas. Eu não consigo fazer mais nada lá. Eu não consigo crescer lá. E recentemente agora, nós compramos uma propriedade do lado, quando sai do nosso estacionamento, tem um terreno de frente para a Avenida das Américas, que é a principal avenida lá da Barra da Tijuca, com quase 14.000 metros quadrados, 13.600 metros quadrados, onde nós vamos edificar um templo com garagem subterrânea, com área de alimentação, uma área kids incrível, e pensamos num templo para 7.500 pessoas aproximadamente, e nós estamos sonhando, estamos pagando o terreno para fazer essa construção. Isso tudo aconteceu em 20 anos. Saímos de uma igreja, hoje nós somos 58 igrejas, nós temos aberto mais de 20 igrejas por ano. Ano que vem, se Deus quiser, no final do ano que vem, nós vamos chegar a 120 igrejas Atitude. E aí você fala, por que você está contando isso? Sabe por que eu estou contando isso? Porque o mesmo sonho que está em mim, está nele. E o mesmo unção que está lá, está aqui. E o mesmo tipo de gente que tem lá, tem aqui. Só tem uma diferença. Lá eles acreditaram. Vocês vão acreditar? A responsabilidade é tua agora. Eu nem tenho no sermão. Já estou quase fazendo apelo. Já vou quase pedir para tocar ali para fazer o apelo. Você está entendendo? Eu vim aqui para dar um recado. Dei meu testemunho
falando para você, eu não sou melhor do que... Cara, eu sou pior que a maioria dos pastores aqui de Curitiba. Eu te garanto isso. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que se as pessoas acreditarem no que Deus colocou no teu coração, as pessoas vão fazer acontecer pelo mover do Espírito. Um homem não faz sozinho. É uma igreja. E por isso essa conferência. E aí você fala, pastor, legal, mas quais são os princípios que vão gerar essa influência exponencial, que vai fazer a nossa igreja viver algo que a gente nunca viveu, chegar onde a gente nunca imaginou? Quais são esses valores? Porque o que faz uma igreja não é a estrutura, são os valores. Você pode ter célula, você pode ter estrutura física, você pode ter tudo divididinho, os departamentos, as células, querido. Se os valores da gente não forem mudados, você tem toda a estrutura, mas a coisa não funciona, a célula não multiplica, ninguém vira pastor. Na nossa igreja a gente gera pastor todo dia. Eu ordeno 20 pastores, 30 pastores por ano, todo ano, pastor, a coisa flui. Trabalham comigo hoje quase 100 pastores. Deus está fazendo algo extraordinário, por quê? Porque os valores, se forem alterados, a igreja vai multiplicar, não tem como segurar, o mundo não é maior do que você. Porque o país, meu irmão, vai se danar o país, nós vamos viver para Jesus, nós vamos fazer de Deus o nosso refúgio e fortaleza, e o país vai ver a glória de Deus na vida da gente, e ponto final. O país pode estar ruim, mas nós estamos bem, nós estamos com Deus. E aí você me pergunta, quais são então os valores para uma igreja ter uma influência exponencial? Abra sua Bíblia em João capítulo 7. João capítulo 4, versículo 7. João 4, versículo 7, nós vemos assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele disse, vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Mestre, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que está conversando com ela. Então,
Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Irmãos, esse texto é tão conhecido. Faz um bem melódico para mim. Bem assim, aquele simplesinho mesmo. Sem muita dissonância. Olha só, esse texto aqui, ele é revolucionário. Se você entender esse texto, você vira pastor hoje. Deus muda a sua vida. Se você entender os princípios desse texto, essa igreja vai para uma outra estratosfera. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse texto, ele tem os princípios para uma igreja ter uma influência exponencial. E qual é o primeiro? O primeiro princípio é que uma igreja precisa formar cristãos cheios de paixão por vidas. Dá uma olhada, gente. Dá uma olhada no que acontece aqui. Jesus está parado perto de um poço. Chega uma mulher samaritana e ela vai tirar água do poço. Os discípulos foram buscar comida. Jesus vira para a mulher e fala: me dá um pouco d'água. A mulher fala para ele: te dá água? Falando comigo? Eu sou samaritana. Judeu e samaritano eram inimigos. Não se gostavam. Aí ele fala assim: se você soubesse com quem está falando, você me pediria uma água que eu vou te dar, e você nunca mais vai ter sede. Alguém já tirou água de poço? Tirar água de poço, amigo, com corda ou com corrente, é horrível. Dói a mão. Você sai puxando, o balde balança e a água entorna. Aí você vai ter que buscar tudo de novo. É ou não é, irmão? É horrível. Você tem que puxar devagarzinho. Aquele negócio vai doendo na mão, mas dói. Eu já puxei com corrente e com corda, lá na roça, lá do Espírito Santo, onde meu pai foi criado. É horrível. A mulher fala: calma aí, vai me dar uma água, que eu nunca mais vou ter sede? Não vou ter que voltar aqui? Me fala dessa água. Aí Jesus fala: tá bom, vou te dar uma água que jorra para a vida eterna, mas primeiro, chama o teu marido. Ela fala: não tem marido não. Ele fala: você foi sincero, não tem mesmo não. E os outros que você teve, a outra turma que você teve de marido, também não era seu marido. A mulher fala assim: o senhor é profeta. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Os samaritanos dizem que a gente tem que ir adorar no Monte Gerizim. O povo judeu diz que a gente tem que adorar em Jerusalém. Onde que a gente adora de verdade? Jesus fala: olha, nem num lugar nem no outro vai fazer sentido. Importa que quem adore, adore em espírito e em verdade. A moça fala: a gente vai entender tudo quando o Messias voltar, né? Jesus fala: sou eu. Ela sai dali e vai na cidade e conta para todo mundo
que encontrou um homem que falou toda a vida dela e que lhe deu um novo sentido de vida. Sabe por que isso tudo aconteceu? Porque Jesus estava parado num poço, podia ficar na dele, estava cansado, estava com fome, os discípulos foram buscar comida, mas Jesus teve um encontro casual, que se tornou um encontro evangelístico. Jesus não desperdiçava a oportunidade. Jesus estava o tempo inteiro olhando para as pessoas como uma oportunidade de fazer com que mudassem de vida. Sabe, um cristão sem paixão é sinal de imaturidade. Um cristão que não tenta levar ninguém a Cristo é um bebê na fé. Pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja. Você é um bebê na fé. É imaturidade ver um cristianismo que não influencia. É imaturidade ver um cristianismo que não transforma. É imaturidade ter um cristianismo que não leva a Cristo. Se não tivermos paixão, apenas pediremos um copo d'água, nunca anunciaremos a água viva. Paixão por almas não vem por acaso. É preciso saber duas coisas: que as pessoas não são apenas o que apresentam, elas têm almas sedentas. Aquela mulher era uma prostituta. Aquela mulher já tinha passado pela mão de um monte de homem. Já era o sexto marido da mulher. Uma vida horrível, todo mundo falava dela. Mas dentro daquele coração tinha uma mulher sedenta por Deus, que trocava de braço de homem para lá e para cá, buscando uma resposta, buscando uma satisfação, buscando uma realização que sua alma não tinha. Jesus olhou para aquela mulher e falou: aqui tem um coração sedento. Não importava a vida impura, que envolvia julgamentos, que fugia do estereótipo, que fugia da normalidade. A segunda coisa que a gente tem que saber é que toda semente do evangelho lançada sobre uma vida nunca é em vão. Ela tinha sementes do evangelho, porque no versículo 25 ela vai dizer: aonde que adora? A mulher estava vivendo a vida toda torta, se prostituindo, talvez tirando marido de outras mulheres. Mas tinha uma mulher frágil, ferida, arrebentada, que se deixava usar pelos homens por falta talvez de um pai que tivesse lhe dado um abraço um dia, talvez por falta de comida na sua infância, quando pela primeira vez foi abusada. Jesus não estava nem aí para o passado dela. Jesus fala com ela e ela revela: vem cá, como é que é o negócio da adoração? Tinha ali uma mulher que queria encontrar com um Salvador, que queria encontrar a fé. Ei, está cheio de gente no teu trabalho, falando bonitão, está cheio de gente engravatada perto de você, está cheio de gente para lá e para cá, e você fala: não vou falar nada não, essas pessoas não querem nem saber do evangelho. Tem um monte de doutor que atende bonitão, tal, e você não vai lá, faz a consulta, e você: tchau doutor, e você não tem coragem de evangelizar, porque você acha que ele é acima do nível que você vive. Você está sendo uma pessoa preconceituosa. Toda alma tem um vazio sem Deus. Se Deus não está lá, tem um vazio. Se Deus não está lá, tem uma frustração. Se você nunca chorou por pessoas, falta algo. A única coisa que sabemos é que se formos íntimos de Jesus, como aquele discípulo que encostava a cabeça no peito dele, certamente teremos paixão por vidas. Eu não acredito numa pessoa que me diga: não, eu oro, eu vou para o monte, eu jejuo e tal, e não tem paixão por vidas. Eu não acredito. Cristo morreu na cruz, Cristo é pura paixão. Se eu estou cheio de Cristo, eu estou cheio de paixão. Quantas pessoas que foram para o inferno porque você
nós chegamos atrasados. Queridos, eu conheci um rapaz em Orlando. Esse rapaz começou a contar a vida dele para mim. Ele morava na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A mãe se envolveu com alguém, teve ele, nem conhecia o pai. E a mãe começou a namorar um traficante. E a mãe se tornou uma drogada. Ele passava muita vergonha. Um dia, ele está voltando da escola com os amiguinhos dele. Quando ele está passando, a mãe dele, seminua, toda machucada, jogada no chão. Ele pega a mãe dele e leva para casa. Quando ele me conta isso, a lágrima desce. Ele hoje é um empresário. Ele hoje tem um escritório de advocacia e tem mais uma outra empresa de exportação. É um homem bem sucedido. Mas quando ele me conta isso, a lágrima desce. Morador da Rocinha, que destino vai ter esse menino que não tem pai e que a mãe é uma drogada? Um dia falaram para ele de Jesus. Um dia uma pessoa ajudou ele a fazer uma faculdade paga nesses convênios que são pagos aí para pessoas pobres. Ele se forma em direito. Ele começa a acreditar num futuro. Porque quando Jesus entra, muda a vida da pessoa, muda suas convicções, muda seus desejos, muda suas aspirações. O que seria desse jovem se não fosse o Evangelho? Mais um traficante, tal qual o seu pai e o amante de sua mãe. Queridos, nós precisamos de paixão por vidas. Eu estava indo para o interior de São Paulo para o encontro. E o meu voo era até Ribeirão Preto, porque de Ribeirão Preto lá, era X quilômetros, era mais perto. Cheguei lá, peguei um Uber lá, o mais caro da minha vida. Nunca vou esquecer. E aí o rapaz está indo comigo, e eu começo a conversar com ele e tal. Aí falo para ele, olha, eu tenho um amigo em Ribeirão Preto, um pastor amigo meu, tal, não sei o que lá, a igreja assim, assado, tal, puxando assunto de fé, né, para poder evangelizar. Aí ele fala assim para mim, eu acho que a minha mulher vai nessa igreja. Eu falei para ele assim, vem cá, tu está me dizendo que a tua mulher vai na igreja com as tuas duas filhinhas, ele tinha me falado que tinha duas filhinhas, e você não vai? Não vou não. Eu falei, tu está maluco? O que tu tem na cabeça? Deus te dá uma mulher que vai para a igreja buscar o Senhor pela tua vida, e quando ela olha para o lado, ela não tem o companheiro dela do lado dela. Não, às vezes eu vou. Calma aí. Ligo eu para o Danilo Figueira, meu amigo lá de Ribeirão Preto. Danilo, posso botar no vídeo aqui? Pode, botei no vídeo. Aqui, ó, esse aqui é o fulano, ó. Tá vendo ele aqui? Cara, tu acredita que a mulher dele vai na tua igreja e ele não vai? O cara não sabia o que fazer aqui do lado. Não podia me empurrar do carro. Já tinha pago. Falei, Danilo, se ele for domingo na igreja, você ora por ele. Ele pega estrada todo dia, que ele trabalha no aeroporto lá de Ribeirão Preto. Ele pega estrada todo dia, caminhão para lá e para cá. O cara, ele estava cego. Mas Deus está abrindo teus olhos, não está? Tá. Eu falei, Danilo, você ora por ele? Oro sim. Compromisso, amigo? Compromisso. Palavra de homem? Palavra de homem. Então tá bom. Danilo, domingo ele está indo aí. Ora por ele. Irmão, se você pegar um táxi, 1 hora dentro do táxi, se você não falar de Jesus nenhuma vez, nem crente você é. Como que você tem uma vida do seu lado 1 hora e pouco, e você não fala nada de Jesus? Você não pergunta nem se ele frequenta a igreja, e fala assim, eu vou na Alameda. Não é quase nada que você fez, né? Mas pelo menos fez alguma coisa. Como é que você não pergunta para o cara, você tem Bíblia?
leia a Bíblia. Pelo menos isso. Você não fez nada, mas pelo menos fez alguma coisa. Quem está entendendo que uma pequena semente sua pode mudar uma história de uma família inteira? Essa é a questão. Em segundo lugar, segundo princípio, segundo valor de uma igreja que tem influência exponencial, é uma igreja não pode se conformar em perder ninguém. Irmão, na nossa igreja nós lutamos por gente, e por gente ruim, porque tem gente que é gente ruim na igreja, tem gente que é maledicente, tem gente que é mimizento, tem gente que toda hora, que chatice, toda hora, é assim, e daí? Se ele está na igreja, ele tem que ser alvo do nosso amor, porque chato desse jeito, quem vai aturar ele? Só a gente, só a igreja. Se a gente jogar ele fora, o diabo pega e leva para o quinto de los infernos. Sim ou não? Então, nós temos uma filosofia na igreja, nós não desistimos de ninguém. Pastor, onde está isso no texto? Dá uma olhada no texto. Ele pede água para a mulher. Aí no versículo 9, olha o que a mulher vai falar para ele. Ela vai dizer assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela estranhou, que papo é esse? Mas vocês têm um preconceito com a gente para vocês é o resto, a gente para vocês não é nada, e você começando comigo, Jesus não está nem aí para a questão de raça, Jesus não está nem aí para negócio de branco, preto, mameluco, cafuso, índio, se é gay, se não é, Jesus não está nem aí, ele ama as pessoas, ele quer salvar todo mundo, ele quer transformar todo mundo, ele quer que o hétero adúltero pare de adulterar, que o homoafetivo pare de fazer o que está fazendo, que o outro ele quer salvar todo mundo, não está nem aí. Pastor, vamos fazer uma campanha de racismo na igreja? Vai tomar banho, rapaz, tem tempo para perder não, rapaz, na igreja não tem isso não, vou falar de uma coisa já vencida. Na igreja branco, preto, mameluco, todo mundo é crente, rapaz. A gente chama de irmão. Essa conversa não serve para a gente não, eu nem dou papo. Nós somos o povo que o cara matou, roubou, fez besteira, que se converte, a gente fala o que para ele? Bom dia, irmão. Sim ou não? Quem que faz isso por pessoa? Quem que dá um novo significado para alguém que aprontou tanto na vida? Só a igreja. E se o cara falar assim, eu vou ser pastor, rapidinho, o primeiro fala assim, amém, o outro, glória a Deus, sim ou não? Ninguém fala assim, não, você foi ladrão, você não pode, você roubou, você não pode, você adulterou, você não pode. Todo mundo acredita no poder do evangelho, sim ou não, gente? É isso que o mundo precisa. Jesus, ele não se conformava em perder ninguém, e essa mulher, vida suja, vida complicada, um monte de marido, um monte de homem, Jesus conversando com ela, podia queimar o filme. Jesus, papelão, hein? Conversando com essa daí, sim ou não? Jesus não estava nem aí. Quer falar de mim? Fala, tem uma alma aqui. Jesus não quer perder ninguém. E você, quer perder alguém? Tem um pessoal que tem tanto piercing, pendurado no nariz, parece um rinoceronte. Jesus morreu por ele. Tem uns caras chato no prédio, todo mundo odeia. É esse cara que você vai salvar, que só você para salvar, porque esse cara todo mundo odeia, está todo mundo torcendo para ele não se salvar, está todo mundo torcendo para ele para aquele lugar mesmo. Vai lá para o Satanás, rapaz. Mas aí você chega, porque você não quer perder ninguém. Tinha um irmão afastado da nossa igreja, a mulher dele falou para mim, muitos anos atrás, pastor, meu marido está no negócio de cervejada de novo, e está com mulher de novo, pastor, estou vivendo aquele inferno todo que eu vivi antes do meu marido se converter. Beleza, fala para ele me ligar, não ligou,
Fala para ele, não ligou. Fui eu lá, cheguei lá, no horário que ela falou que ele costumava chegar em casa, nada dele. Falei, então vou fazer o seguinte, vou ficar de tocaia para ver ele chegar. Fiquei no meu carro de tocaia, nada. Fiquei de tocaia lá umas 3 vezes, não consegui. 1 ano e meio depois, o cara aparece na igreja, com Bíblia na mão. Pastor, falei, fulano, você aqui, fulano, que alegria, cara. Cara, você estava afastado, o que houve? Ah, pastor, eu fiz muita besteira, mas eu quero te falar uma coisa. Toda vez que eu lembrava do Senhor de tocaia lá para me pegar, falei, como assim? Você me via lá? Claro. Eu já sabia onde parava o seu carro. Eu ficava no boteco já olhando para lá. Quando eu via que o senhor estava lá ainda, eu ficava lá. Eu só ia para casa quando o senhor ia embora. Mas eu pensava, o pastor, com tanta gente importante na igreja, esse irmão morava numa comunidade carente, chamada Tijuquinha. Com tanta gente importante na igreja, e esse pastor aqui de tocaia para me levar para a igreja de novo. Pastor, aquilo mexeu comigo. Ei, não desista de ninguém. Eu tenho pastores lá na igreja hoje comigo, que chegaram embriagados na igreja. Chegaram com uma vida devassa na igreja. O terceiro princípio de uma igreja de influência exponencial é uma igreja que promove maturidade espiritual pelo discipulado intenso. Pastor, mas onde que está discipulado nesse texto? Está forçando o texto. Não, calma. Olha o que está dizendo o texto. No versículo 39, nós lemos assim, olha isso, gente. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Jesus pregou para a mulher foi na cidade, falou, um povo veio, Jesus falou da fé, da salvação, eles converteram e falaram, vai embora não. Jesus fica mais 2 dias com aquele povo, ministrando a eles. Pastor, mas discipulado de 2 dias? Jesus é Jesus, meu irmão. Jesus é Jesus, 2 dias de Jesus, irmão. A mulher numa conversa com Jesus já saiu para evangelizar. Numa conversa com Jesus, ela virou missionária. E quantos sermões a gente já ouviu, né, gente? Eles falam, fica com a gente. Jesus fica ali, 2 dias, ensinando. É o princípio do quê? Do discipulado. Nós precisamos nos deixar ser influenciados por pessoas que possam nos ajudar no caminho da fé. Nós precisamos sair da nossa mediocridade de achar que a gente é superior. Ah, mas eu não vou ser discipulado por uma pessoa assim, se fosse pelo pastor, deixa eu te falar, o discipulado funciona mais pela postura do discípulo do que pela competência do discipulador. O discipulado funciona muito mais pela humildade de alguém de falar, cara, estou assim na minha vida, ora por mim, o que você acha? Deus age no discipulado, há uma unção no discipulado. Pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser como for, mas nós precisamos investir. A célula já é um momento de discipulado, já é uma área de ensino também. Mas o que mais podemos fazer? O que mais podemos empreender? Talvez alguém da célula precise de um bate-papo. Talvez você possa pegar um grupo de homens e falar com eles uma vez por mês. Vamos ter uma vez por mês um tempo nosso para a gente comer uma pizza junto e bater um papo. E aí, num papo de homem, perguntar, e aí, cara, como é que estão as coisas? E os olhos? Está olhando o quê? Está seguindo a porcaria do TikTok? Eu não tenho TikTok. Eu entrei no TikTok e fiquei 2 dias. Falei, irmão, esse TikTok vai acabar comigo. Eu querendo ver cachorrinho, que eu gosto de cachorrinho, piada, sermão. Daqui a pouco aparece uma lá.
Ô, irmão, fechei meu TikTok, fechei, estou fora, estou fora. Você sabe que o TikTok só tem isso aqui, para o resto do mundo. Na China é proibido isso. O TikTok foi feito pelo chinês para detonar a moralidade da sociedade, que uma sociedade moral é mais fácil de dominar. É uma estratégia social, tá? Então, gente, eu te pergunto, será que você se permite? Será que nós podemos investir mais no discipulado? O que seria de Paulo sem Barnabé? Ué, Paulo sem Barnabé? Um Zé Ninguém. Como assim, pastor? O Paulo sem Barnabé é um Zé Ninguém? Vamos lá. O Paulo se converteu aonde? Caminho de Damasco. Aí ficou cego, depois voltou a ver. Barnabé pega ele, leva para Jerusalém, apresenta para os discípulos. Sim ou não? Chegou lá, o Paulo começa a pregar. Como é que ele prega? Ai, sua cambada. Se não converter, vai porque nos infernos é mesmo que vocês merecem mesmo. Ele não sabe pregar. Ele era um fariseu odioso, que matava pessoas. Ele começa a ter problema, todo mundo quer pegar o Paulo, todo mundo quer matar o Paulo. O que os apóstolos fizeram? Pedro, João, cara, tira ele daqui, ele vai morrer. Cara, vai para a tua casa, fica lá um tempo, depois a gente busca lá, até a gente ver como que faz, porque você está correndo risco de vida aqui. Foi isso que aconteceu. Sabe quantos anos o Paulo já estava lá parado? Mais de 5 anos. Aí Barnabé chega lá, procurando ele para levar para a igreja de Antioquia, para ajudar ele na igreja de Antioquia. Quando Barnabé chega lá, o Paulo tinha construído alguma igreja? O Paulo tinha um grupo de homens de valor? O Paulo tinha lá um grupo de mulheres de intercessão? O Paulo tinha lá um movimento apostólico? Tinha nada. 5 anos lá, meu irmão, não deu em nada. Candidato a Zé Ruela. Aí o Barnabé fala assim, vem comigo, eu preciso de você. O cara era um diamante, só que um diamante bruto, precisa ser lapidado. O Barnabé leva e começa a lapidar o Paulo. Cara, o Paulo... Aí o Barnabé fala, agora você lidera, eu vou atrás. Porque o teu potencial é maior que o meu. Sem o Barnabé, o Paulo não teria chegado onde chegou. O que seria de Pedro, João, Tiago, o filho do trovão? O que ia ser desses caras? Os caras eram briguentos, gente. Passa o peixe o quê, meu irmão? Está de palhaçada. Filho do trovão, apelido dos caras. Os caras eram conhecidos, irmão. Filho do trovão. Os caras eram um cara bruto. Aí, o João se torna o apóstolo do amor. Se não fosse Jesus, se não fosse o discipulado, caminhar com Jesus, passar com ele aqueles 3 anos de discipulado, meu irmão, não ia dar em nada esses caras. Um quarto princípio para a gente ter uma igreja exponencial. Uma igreja convive semanalmente em células. Pastor, agora forçou o texto. Onde é que tem isso aí no texto, pastor? Calma, gente, eu estou dentro da homilética. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Vamos lá. Em Samaria tinha igreja? Tinha templo? E os caras, diz o texto, que eles estavam ouvindo de Jesus e continuaram se reunindo, e muitos creram. Onde que eles se reuniam? Em célula. Na praça, na rua, perto de um rio, sei lá. Não tinha igreja, amigo, não tinha templo. Mas eles continuaram se aglomerando juntos. E eles agora estão desfrutando nessa caminhada de fé, um incentivando o outro na caminhada da fé. Um incentivando o outro a amar mais o Senhor. Agora, você me permite aqui viajar um pouquinho? Vem comigo. A célula reunida. Olha quem chega. A mulher samaritana.
Oi, gente. Vamos chamá-la de Isabel. Oi, Isabel. Gente, tem uma novidade para contar. E aquele grupo de uns 15, 20 irmãos, fala, Isabel. Vocês lembram quando eu me converti, né? Lembro. Pois é, eu estava com a vida toda errada, não estava? Vocês lembram que eu mandei o fulano embora, né? Porque ele não era casado comigo, né? Sim. Pois é. Eu falei de Jesus para ele. Ele também se converteu. E ele me pediu em casamento. Já vem uma irmã da célula, dá um abraço nela e fala: parabéns, Isabel. Deus está restaurando o teu caminho. A Isabel em prantos. A célula emocionada. A moça da vida torta. A moça do pecado. A moça que vivia de braços em busca de uma resposta que não tinha. Ela agora se posicionou. Ela agora é respeitada. Ela agora é pedida em casamento. Ela recomeça uma história. Não está no texto. Mas é isso que a célula faz. A célula nos dá a oportunidade da gente rever quem a gente é. Às vezes, na célula, você encontra alguém totalmente diferente de você. E você fica chateado. É Deus te tratando. É Deus te ensinando. E às vezes, tem alguém na célula que tem um jeito que você odeia. Sabe por quê? Ele é igual a você. E não pode ter dois no mesmo lugar. Ah, que nem galo. 2 galos no mesmo quintal, meu filho. Você quer falar o tempo inteiro, o outro quer falar o tempo inteiro, deu problema. Ele é igualzinho a você. E Deus está te ensinando a amar, a caminhar mais uma milha, a perdoar, a ouvir a opinião do outro. Gente, a célula é o caminho da Bíblia. Atos 2, 46, Atos 5, 42, Atos 20, versículo 6, Hebreus 10, 23, Romanos 16. A Bíblia está recheada de textos falando da forma que a igreja vivia para ter um contato exponencial com o mundo, através de células. O avivamento de Wesley foi incrível. Ele foi plantando grupos em toda a região, em toda a cidade, em todo o país, de oração, células. Ao mesmo tempo, houve um movimento incrível de um homem chamado George Whitefield. Só que Whitefield, ele falava para grandes plateias. 6 horas da manhã, chegava a botar 20 mil pessoas para escutá-lo. Gente montada em cavalo para ouvir o evangelho. Um homem extraordinário, só tem um problema. Ele não agrupou as pessoas em convivência. Então Wesley vira para ele e fala: Whitefield, os frutos do ministério vão se perder, porque eles não têm apoio mútuo. E Wesley exorta Whitefield. Gente, célula não é uma opção. Célula é a única forma da gente viver a igreja. É a única forma. Mas quero terminar dizendo uma última coisa. O que faz a igreja ter uma influência exponencial? Não abrimos mão do espírito de fé. Pastor, espírito de fé? Qual foi o milagre aí? Irmãos, olha o que diz o texto. A mulher deixou todo mundo. Quando a gente lê no versículo 39, diz que a mulher chegou na cidade e falou lá para todo mundo assim. Versículo 39. Gente, encontrei um homem que falou minha vida toda. Eu acho que é o Messias. Um grupão vai lá, se converte. E aí, no versículo 42, eu gosto disso aqui, porque diz assim: e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha o que eles disseram:
Agora nós acreditamos não só porque você pregou que Ele era o Salvador do mundo, ela pregou, mas agora porque nós mesmos vimos que Ele é o Salvador da terra. Meus irmãos, se uma mulher de vida prostituída, de uma raça depreciada, samaritano, de uma vida questionável, sem marido, que precisa ir no poço para buscar água, senão não tem nem quem lhe dê água para beber, sem cultura nenhuma, sem curso nenhum, sem seminário nenhum, salvou a cidade, o que você pode fazer? Nós precisamos de uma visão de fé sobre nós, um espírito de fé sobre nós, dizendo: eu a partir de hoje serei uma bomba atômica na mão de Deus, eu serei um instrumento poderoso na mão de Deus. Deus vai me usar para transformar vidas, e vidas que eu transformei vão transformar outras vidas, e vidas. Só no céu eu vou saber aonde eu cheguei. Só no céu eu vou saber aonde chegou o que eu produzi para Deus, porque eu vou fazer sementes que vão virar mais sementes, que vão virar mais sementes, e isso vai se multiplicar. Eu vou levar uma floresta para Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a vocês que se você não quiser, está tudo bem. Mas saiba de uma coisa: o único motivo para você estar vivo depois de se converter é pregar o Evangelho. Que quando a gente se converte, a gente tem garantia do céu, sim ou não? O céu é melhor que aqui? A música de lá é melhor que a daqui? A adoração de lá é melhor que a daqui? A vida lá é melhor que a daqui? Por que Deus deixa a gente aqui então? Para você falar para mais alguém o caminho. Nós somos um bando de mendigos ensinando um para o outro onde que tem pão. Porque se não fosse a salvação, meu filho, você pode ter dinheiro, carro bonito, apartamento legal, e eu acho maravilhoso isso, não sou contra não, tá? Que não tem mentalidade de escassez não. Mas se você tiver tudo isso, e não tiver paixão, e não tiver vontade de servir, talvez você se encante com o que tem, e Deus não se encante com você. Para o céu, não vai o que você tem, não vai o que você estudou, não vai seu diploma, não vai os países que você visitou, mas vai cada vida que você influenciou. Que Deus enche a tua vida de paixão pelas almas, e que as células dessa igreja se multipliquem, e que haja discipulado, um ajudando o outro, e que vocês construam a maior visão celular que Curitiba já viu, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela vida do pastor Josué Valandro. E enquanto ele estava falando, queimava algo ali no meu coração, porque a gente vem para uma conferência como essa, sendo ministrada, e você vê como que desde domingo, parece que cada dia Deus vem colocando mais um tijolo, cada dia Deus vem acrescentando algo no nosso coração sobre a igreja que somos, mas sobre esse coração também que Deus ainda quer gerar em nós. E eu fico me perguntando, quando a gente vai começar? Quando é que talvez você vai começar? Como foi falado aqui sobre a mulher samaritana, e quantas mulheres samaritanas nós vamos encontrar amanhã, talvez hoje ainda. E o que Deus colocou no meu coração é isso:
nós não podemos mais perder tempo. Não podemos mais perder a oportunidade. Então eu quero encerrar esse momento, esse último dia também de conferência, te convidando a esse compromisso. Faça algo já amanhã, talvez hoje ainda à noite, se você não for direto já para casa, se você for sair, comer em algum lugar, faça algo hoje, para dar já uma resposta diante daquilo que você recebeu aqui nessa noite. Amanhã você vai encontrar alguém que precisa de Jesus, não perca tempo. Tudo aquilo que o pastor ministrou aqui hoje não é para a gente guardar uma teoria, para a gente achar muito bonito e admirar aquilo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. É para a gente aplicar no nosso dia a dia, na nossa rua, no nosso trabalho. E eu sei que tudo aquilo que foi declarado e profetizado aqui, que hoje nós olhamos com os olhos da fé, nós vamos ver de fato acontecendo. Nós vamos ver pessoas deixando o cântaro aqui nesse altar e saindo pelas ruas, pelas casas, declarando que encontraram esse Messias, encontraram esse Salvador, e vai ser a sua vida que Deus vai usar. Eu creio nisso. Amém? Se coloca de pé nesse lugar. Amém. Vamos orar. Oh, Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem gerado esse coração na tua igreja. Obrigado, Deus, porque estamos sendo despertados para uma obra, e essa obra é grande. Às vezes, recebemos essas palavras e pensamos, o desafio é tão grande, essa obra é tão grande, parece que é tão difícil, mas sabemos que quando dependemos do Senhor, é o Senhor que faz a obra. Nós decidimos sair daqui dessa conferência, Deus, que está quase terminando, ainda não terminou, mas está quase, crendo nessa palavra, crendo de que o Senhor vai fazer, crendo de que as ruas, os condomínios, os bairros serão inundados pelo poder da tua glória. Mas hoje nós nos tornamos responsáveis por aquilo que o Senhor derramou sobre nós nesses dias. Nós agora somos responsáveis pelas sementes. Não queremos ser apenas aqueles que recebem sementes. A partir de hoje, nós somos semeadores e veremos essas sementes frutificarem em cada canto dessa cidade. Recebemos isso e nos posicionamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez, porque você agora é responsável por levar adiante aquilo que você recebeu. Amém? Você pode se assentar, estamos quase terminando. Você já sabe, domingo, 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado lá na nossa escola de líderes. Você que se posicionou, você que entendeu, recebeu esse convite do Senhor, entendeu no seu coração que você pode liderar uma célula, você pode ser um anfitrião. 9 horas da manhã, lá no anexo, estaremos reunidos para o preparo daquilo que Deus vai fazer. Amém? Posso contar com você? Eu quero chamar novamente aqui o nosso pastor Josué Valandro. Vem cá, pastor, mais uma vez. Pastor, que bênção. Muito obrigado por esse privilégio, ter você aqui com a gente durante todo esse dia. Fomos abençoados hoje pela manhã e à noite também, mais uma vez. Quero chamar aqui o Moza, trazer uma pequena lembrança nossa, um presente para você. Muito obrigado, para nós é... Já tinha até docinho lá no quarto, tem mais agora? Aí, benção. Aí, ó. Então, para levar para a família, gente, sabemos que viajou, veio aqui, deixou a família lá. Isso aí, obrigado, pastor. Espero que seja a primeira que o pastor está aqui de muitas. Amém? Obrigado. Agradecer também toda a nossa equipe. Nem todos estão aqui hoje, alguns estão online,
mas cada equipe serviu num dia, os líderes de célula. Um dos motivos que o meu coração queima e eu estou convicto de que vamos viver grandes coisas em Curitiba é porque eu conheço os líderes que nós temos, eu conheço os anfitriões que nós temos, e eu tenho, vamos dizer, a expressão que uso, né, um orgulho santo, mas eu tenho uma admiração pela dedicação, pela seriedade que vocês têm com a obra do Senhor, de liderar, de cuidar de pessoas, líderes que amam a Jesus, mas que amam a Jesus servindo as pessoas. É só o começo daquilo que nós estamos vivendo. Deus fará muito mais. E através da liderança, através da hospitalidade de cada um de vocês, muitos outros líderes serão levantados aqui nessa igreja, porque vocês estão posicionados. E eu agradeço por cada um que durante a semana se dedica, aqueles que ajudaram na conferência, recepção, qualidade total, com as camisetas. Todos vocês são partes em uma obra de unidade que vai inundar essa cidade. Amém? Então fique de pé mais uma vez. Vamos orar encerrando o nosso culto e a nossa conferência. Deus, muito obrigado. Obrigado porque durante todos esses dias, foram 3 dias, 5 sessões da primeira conferência de células aqui da Alameda, mas o nosso coração já se alegra e agradece ao Senhor, ó Deus, porque, como falamos aqui no início, no domingo, o nosso objetivo dessa conferência é estarmos posicionados para ouvir a Tua voz. E o Senhor falou, o Senhor usou os Teus filhos, e agora nós saímos daqui celebrando, gratos, porque tivemos um encontro com o Senhor, que confirmou muito daquilo que já sonhávamos, muitas direções que o Senhor já tinha nos dado, mas agora vamos com convicção, porque sabemos que damos passos de fé, mas o Teu poder e capacitados pelo Teu Espírito Santo, pela unção que o Senhor já derramou, vamos além para vivermos muito mais. Te agradecemos, entregamos esse tempo e essa conferência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Vá em paz, mas não vá como você chegou. Você fará a diferença onde você passar, para a glória do Senhor. Amém.